Fala, minha galera, salve, salve, beleza, tranquilo, de boa, geral? Viva! Sou o professor Vitor, tá? Vamos dar continuidade, na verdade vamos finalizar, dar continuidade e ao mesmo tempo finalizar a nossa saga, a nossa temporada sobre estrutura da narrativa. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai conceituar o que? Tchananã, tchananã, tchananã? Etapas da narrativa. A gente vai falar um pouco sobre as etapas, as partes que consistem e que formam uma narrativa, beleza? Professor, etapas de uma narrativa geralmente é grande, né? E aí, será que é muita coisa? Eu vou aprender tranquilo demais. Muita coisa nada, ó. Coisa pouquinho aqui, no instante a gente desenrola. Introdução ou situação inicial. Bicho, toda conversa, todo filme, toda narrativa, todo texto tem que ter uma situação inicial. Tem que partir de alguma coisa, de algum ponto de vista, de alguma situação. O homem estava em casa, de repente o telefone tocou e ele saiu correndo e lá ele foi parar na floresta e viveu uma aventura muito louca. Antes dele viver essa aventura muito louca, teve uma situação inicial. Ele estava em casa, até o telefone tocar, ele atender, sair e viver a aventura louca. Então toda história, toda narração vai ter uma introdução. A situação inicial. O problema é quando o negócio começa a pegar. É quando aquela situação inicial acaba e já aparece algo estranho no ar. Algo que a gente saca que saiu da normalidade. E aí, quando esse problema se agrava mais um pouco, eis o conflito. Então, o conflito, ele é simplesmente o problema um pouco mais agravado. E o que seria o clímax? Seria o cúmulo do conflito. Temos uma situação inicial, depois temos um problema, temos um conflito, que é o ápice desse problema, e temos o clímax, que é o ápice desse conflito. Então o clímax, velho, é aquela situação que você está lendo um livro e você fica, sabe, querendo terminar logo ali aquela página e pular para outra. Sabe quando você está assistindo, de repente, uma novela e acaba naquele ponto ali, ou uma série na Netflix, e acaba naquele ponto ali que você, meu Deus, acabou. E agora? Se você não puder ver imediatamente outro episódio, você só falta ter um infarto até chegar o outro dia para você poder assistir. Isso é o clímax. É aquele ponto máximo de tensão, de adrenalina numa história. A gente vai ver já um pouquinho na prática como funciona isso, tá? No final, depois desse momento de tensão, que só falta matar a gente que está lendo ou que está assistindo, temos a resolução. Ou o desfecho, que é o grande finale do negócio. É quando tudo se resolve, tudo acaba bem, ou não, né? Mas é o final daquela historinha, daquele conto, daquela novela, daquele filme que a gente está lendo ou assistindo. Beleza? Agora vamos ver isso aqui na prática, de fato, como funciona. Eu preparei aqui um exemplo prático com a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Eu preferi Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que todo mundo conhece, até quem não gosta conhece, isso eu garanto, tá? Então fica fácil de todo mundo entender. Vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. O que seria, qual seria a situação inicial da narrativa do Chapeuzinho Vermelho? A introdução. Vamos lá? Chapeuzinho indo levar doces para sua vovó. A história começa assim. A história universal, né? Lembrando que Chapeuzinho Vermelho é uma história extremamente adaptada. Então tem diversas versões. Eu peguei aqui uma das versões, uma das mais tradicionais, tá? Nessa versão que eu peguei, a história começa com Chapeuzinho Vermelho, bem de boa, e a mãe dela pedindo para ela ir levar os doces para a vovozinha. Essa é a situação inicial. No caminho, enquanto ela, até aí tudo de boa, tudo beleza. Mas no caminho, ela tinha que passar por uma floresta. E nessa floresta tinha um lobo mau. Eis o problema. Esse é o problema. A situação já deixou de ser tranquila. Temos uma situação inicial, mas apareceu aí um empecilho. Ela para chegar na casa da avó, ela tinha que passar por uma floresta e lá tinha um lobo mau. Esse é o problema. O que seria o conflito? Lembra? A gravidade desse problema. Qual é a gravidade desse problema? O problema é que tem um lobo mau na floresta que ela tem que passar. Qual a gravidade disso? Esse lobo vê ela passando e cisma com ela. E quer dar o bote nela. O problema ficou mais sério. E o que é o clímax? É quando o conflito fica mais sério. E como seria isso?
Qual foi o conflito? O lobo ficou de olho nela. Como é que isso vai ficar mais sério? Quando o lobo chega lá na casa da avó dela, antes dela. E quando ela vai lá, está o lobo no formato de vovó, estirado na cama, pronto para dar o bote nela. E aí tem aquela célebre frase, né? Pra que essa boca é tão grande? É pra te comer. E vai lá dar o bote nela. E esse é o momento de maior tensão da história. É quando o lobo diz, é pra te comer, e abre a boca. Eu lembro quando eu li essa história, pela primeira vez, uma das primeiras vezes, não sei, eu acho que eu tinha uns 4 anos, foi o meu pai que leu pra mim. E o meu pai, ele imitou a voz do lobo, é pra te comer. Eu lembro que eu fiquei nervoso, tenso, porque ele ia comer a Chapeuzinho. Então é aquele momento de tensão, é aquele momento que você fica... E aí, para quebrar esse momento de tensão, vem a resolução, vem o conflito. Vem o fechamento, vem a solução disso tudo, para solucionar o conflito, o clímax, que é o conflito mais agravado. Então, pensa só comigo, qual seria a resolução, a solução, o fechamento, o desfecho disso, dessa história, desse conflito? O caçador chega e salva Chapeuzinho e sua vovó das garras do lobo malvado. A versão tradicional, como eu disse que foi a que eu peguei, é a que aparece um caçador lá e salva Chapeuzinho, salva a vovó que o lobo deu o bote e tudo acaba bem. Então assim, temos uma situação inicial que vai sendo cada vez mais agravada. Situação inicial, nada demais. Chapeuzinho indo levar doces para a vovozinha. Primeiro problema, teve que passar por uma estrada que tinha um lobo. O problema se agravou, o lobo percebeu ela. O problema se agravou mais ainda. O lobo seguiu ela e chegou na casa da avó dela antes dela e se passou pela avó dela. Ia dar o bote nela. Esse é o cúmulo do problema, que é o clímax. Por último, uma resolução. Resolução vem de resolver, vem de solução, né? Vem de desfecho. Um caçador chegou lá e salvou elas, a vovozinha e a Chapeuzinho, das garras do lobo. Galera, é isso. Não tem bronca. Essas são as etapas da narrativa. Podem perceber, só fazendo uma recapitulada bem rápida mesmo, a gente pode perceber aqui os elementos, os componentes da narrativa que a gente viu na aula 2. Por sinal, se você não viu, seu enxerido, vá ver lá antes de ver essa daqui, antes de terminar. A gente viu que lá na aula 2, que toda narrativa tem que ter um narrador, alguém para narrar. Tem que ter o personagem, no caso aqui, ó, o personagem principal é Chapeuzinho. Chapeuzinho e o lobo até, né? Os secundários são a vovó, a mamãe, o caçador, não tem tanta importância. Apesar de ter importância, não tem tanta, tá? E depois nós vamos ter a questão do espaço, que são vários, né? A casa da vovó, a floresta, a casa da Chapeuzinho. E vamos ter o tempo no qual se passa a história, que é ali questão de um dia, de um turno até. Beleza? Tranquilo? Então, revisa aí, vê quantas vezes quiser, tá? Fica à vontade. Até a próxima videoaula, bem show, bem top, bem massa a gente vai preparar. Cheiro grande, até a próxima.